Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 18, que nos diz assim: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Esse texto nos fala de quando Israel está para derrotar a cidade de Jericó. Era uma cidade muito bem protegida, 2 muros em volta da cidade, muito alto, muito largo. A proteção era muito forte. E Israel não teria forças por ele só, por si próprio, para derrotar Jericó. E Deus, então, dá as orientações e as muralhas caíram como Deus havia falado. Mas o que eu quero me ater com vocês nessa semana, nessa manhã, é sobre quando entrar em Jericó, o que vão fazer. E a palavra do Senhor para eles é: guardai-vos das coisas condenadas. Ali há muitas coisas que são oferecidas aos deuses de Jericó e vocês precisam se abster disso, né? Não tomem nada daquilo a qual Deus havia falado a eles para não pegar para si. É verdade, em meio às guerras, o vencedor sempre pegava os despojos, né, daquele que havia sido derrotado. Mas aqui em Jericó é a primeira cidade da terra prometida que Israel vai lutar. E aqui Deus traz algumas instruções especiais e essa é o que predomina como será Israel daqui para frente. Guardai-vos das coisas condenadas. E teve uma pessoa que pegou alguma dessas coisas, e isso levou com que Israel fosse derrotado na batalha seguinte, na nova investida contra outra cidade, até que tudo aquilo que estava condenado fosse retirado do meio deles. E aqueles que levaram as coisas condenadas, eles foram... Acã, o nome da pessoa, né? Ele e toda a sua família foram mortos por causa disso, né? É como o versículo fala: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis. E assim não torneis maldito o arraial de Israel, né? Não torneis maldito a sua casa, a sua família, como aconteceu com Acã. E o que são as coisas condenadas? Tudo aquilo a qual o Senhor, né, direciona a não fazer parte da nossa vida, daqueles que têm uma vida com o Senhor. São coisas, né, por exemplo, roubadas, né? Não tome essas coisas da sua casa. Isso vai trazer consequências para você, para sua família. Não traga coisas que são usadas para adoração a outros ídolos. Não traga isso para sua casa. Isso vai trazer problemas, como ele fala, a última palavra desse versículo, né? E os confundais, vai fazer com que você tenha sua fé confundida. Não faça isso. A palavra de Deus aqui é muito clara para Josué levar o povo: olha, faça isso, faça como eu estou lhes falando e vocês serão bem-sucedidos, vocês conquistarão aquilo que eu estou, né, direcionando a vocês. E hoje, quais as nossas conquistas? A conquista principal é conquistarmos, né, aquilo que o Senhor preparou para nós, os céus. Como ele falou, né, que ia preparar lugar para nós, e ele foi e vai voltar para levar aqueles que estão preparados para morar com ele nos céus. E para estarmos preparados, o primeiro passo é esse: guardai-vos das coisas condenadas, daquilo a qual o Senhor falou, daquilo a qual o Senhor direcionou. Isso não pode, isso não deve fazer parte da sua vida.
né? E a escolha é nossa. Se nós vamos, né, nos guardar das coisas condenadas, ou vamos fazer parte, ou vamos ter essas coisas condenadas fazendo parte da nossa vida, da nossa família. Pense nisso, reflita sobre isso, porque isso pode, como o texto fala, né, torneis maldito o arraial de Israel. Isso pode tornar maldito a sua vida, a sua casa, a sua família. E as consequências poderão ser bastante desagradáveis, como foi com Acã, aquele que tomou as coisas condenadas, e ele e toda a sua família morreu. Pense nisso, reflita sobre isso e tenha um dia, uma semana abençoada por Deus. Amém.